O atestado médico falso é considerado a mais comum de todas as infrações éticas e jurídicas, mas muitas vezes o próprio médico não conhece bem o alcance das implicações legais do seu ato. O médico que falseia, voluntariamente ou não, o atestado médico ou qualquer outro documento legal, além de incorrer em falsidade ideológica, pode contribuir para a prática de diversos delitos, até aqueles cometidos contra o patrimônio público. Todos sabem que a concessão de atestados e laudos periciais falsos facilitam as fraudes milionárias contra a Previdência Social. Ao conceder um atestado, o médico deve saber que está interferindo nas relações de trabalho, nas obrigações militares e eleitorais do cidadão e numa série de outras atividades do país. Outras dúvidas podem persistir quanto à emissão do atestado médico. Por exemplo, pode o médico atestar para sua própria família ou para si próprio? Mesmo sabendo que uma pessoa é saudável, pode dar-lhe um atestado sem fazer os exames necessários? Quem vai falar sobre o atestado e suas implicações na vida profissional do médico é o professor Genival Veloso de França, titular de Medicina Legal nos cursos de Direito e de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Professor, vamos começar pelo básico. O que é um atestado médico? Bom, a definição mais corriqueira é que o atestado médico é uma declaração simples e por escrito de um fato médico e de suas consequências. É um documento que não tem um caráter conclusivo, é apenas uma peça informativa, mas o médico goza da fé de ofício e aquilo que ele diz nesse atestado deve ser de uma maneira tão clara e tão correta de que não possa parar dúvida, porque esse atestado tem implicações muito sérias e trazem também vantagens que a gente observa na vida profissional do médico e nas necessidades de todas as pessoas. E como é que eles são classificados? Olha, geralmente a gente classifica o atestado em idôneos e inidôneos. O atestado ou é sério, ou é honesto, ou ele perde essas características. Agora, para efeito didático, nós também dividimos os atestados em atestados administrativos, com aqueles pedidos em favor da administração pública, os chamados oficiosos, que atendem a interesses, outros como colégios, piscinas de clubes, e finalmente o chamado atestado judiciário, que é aquele a pedido do juiz e sempre do interesse da administração do juízo. E quanto é que eles devem ser emitidos pelo... Olha, ele deve ser emitido toda vez que o médico tem consciência do que afirma e todas as vezes que ele é requestado para isso e quando de fato o paciente necessita da demonstração da existência desses fatos que são a rigidez ou a doença do paciente. Como é que o médico faz para fugir ao assédio da família, dos amigos que pedem o atestado? Lamentavelmente é um assédio muito grande, de familiares, vizinhos, colegas até de profissão, mas que as pessoas que forem amigas desse médico devem entender que uma das grandes demonstrações dessa amizade é não colocá-lo em situação vexatória. Então nós acreditamos que o chamado atestado gracioso, que é aquele dado apenas para satisfazer interesses aparentemente não criminosos, que eles não deixam também de ser inidôneos. Por isso a nossa recomendação é de que nem os amigos pressionem os seus colegas e amigos médicos no sentido da obtenção de um atestado que não é honesto, e que os médicos também tenham essa decisão, essa determinação de explicar às pessoas que lhe assediam, dizendo que qualquer fuga da verdade, qualquer manifestação contrária à veracidade dos fatos, ele está incorrendo numa infração ética e também numa infração penal. Bom, mas a situação, vamos colocar uma situação prática. O seu neto tem que nadar na piscina do condomínio. Quer nadar na piscina do condomínio, pede ao senhor um atestado. O senhor sabe que ele tem saúde, ele não tem nenhum problema sério. Como é que o senhor faz para negar para esse menino o atestado? Não, se ele tem saúde, eu examino, né? Se eu cheguei a convicção de que, depois de uma análise médica, depois de exames médicos, de que ele tem condição de saúde para praticar esporte, ou não tem condição, muitas vezes, de saúde, para praticar determinados exercícios, eu afirmo. Até porque não existe nenhuma lei ou nenhuma norma ética em contrário a que eu possa atestar em favor de meus familiares. Ao contrário, existe um parecer do Conselho Federal de Medicina que é muito claro, que apenas recomenda
aos médicos não fornecerem atestados aos seus familiares, mas não proíbem. Há circunstâncias, há ocorrências, há momentos em que o médico não tem outro colega para afirmar ou para contestar determinados fatos, e ele é obrigado. Agora, o que o médico não deve e não pode dar, e certamente seria uma das perguntas suas, é se ele poderia atestar para si próprio. Sim, é comum isso? Olha, não é comum, até porque o Conselho Federal tem, e coincidentemente num parecer dado por mim, na época que era conselheiro federal, dizendo que o médico não pode, por questões muito mais morais, muito mais de ordem ética, ele não pode atestar para si próprio. Não pode, essa foi a definição do próprio Conselho Federal. Bom, e como é que é feita a punição? Porque a legislação brasileira considera uma falsidade ideológica. Como é que é feita? Como é que o médico é inibido nisso? Bom, se ele der um atestado que venha a ser considerado como desonesto, como ilícito, então ele pode responder essa dupla forma de responsabilidade, né? Ele pode responder a ação penal e pode responder também a uma ação administrativa ou ética. E cada instância dessa tem um rito próprio e no final ele irá fazer a sua defesa, se é que ele tem consciência de que atestou licitamente, ou responder, ou aceitar as consequências dos seus gestos equivocados de atestar quando não devia atestar, e de atestar muitas vezes fatos que têm consonância e têm implicações de ordem social, de ordem econômica, e que subvertem, afinal de contas, ao próprio espírito da fé de ofício, em que o médico pode atestar sem nenhuma testemunha, porque ele goza dessa presunção de reputação. Então, no fundo, é uma discussão que é mais ética, porque a gente não acha, não sei se a gente não consegue perceber onde é que está a face tão nociva de você dar um atestado médico para uma pessoa não ir ao trabalho. A questão também passa pelo aspecto ético, até porque uma das sustentações do ato médico, ou da declaração médica, do atestado médico, é exatamente a fé que ele inspira, né? A certeza que ele inspira, né? E muitas das vezes você não enxerga, à primeira vista, qualquer implicação de ordem jurídica ou qualquer prejuízo mais grave, mas pode sim. Esse pequeno atestado dado, às vezes sem nenhuma intenção que não seja a que se possa ter determinados benefícios imediatos e aparentemente sem nenhuma nocividade, mas esse atestado pode ser utilizado até de má fé. A busca dele pode ser com essa aparente inocência, né? E pode depois alguém de má fé utilizar esse atestado e a consequência é muito mais grave, como a história registra casos, e mais casos, onde médicos vieram a responder, tanto em juízo como no seu próprio conselho, por alguém ter utilizado um tipo de atestado que nós chamamos de atestado piedoso, dado às vezes para satisfazer ou para encobrir determinados diagnósticos mais graves e mais sérios. Você dá um atestado a um paciente que ele não é portador de determinada moléstia mais grave, e alguém se utilizar de má fé desse atestado e requerer determinados interesses, vindo depois se provar que aquele atestado é falso. Em suma, o médico deve estar preparado, deve se convencer de que não pode transformar um instrumento sério de ordem social e de interesse e da magnitude que é o atestado médico, não pode transformar em coisa vulgar. Não pode fazer o que já se diz hoje, que o atestado médico falso é a regra e que o atestado idôneo é a exceção. Quer dizer, que a gente volte, e essa é a grande proposta, me parece, nesse momento, é fazer com que os médicos voltem a recuperar, a ressuscitar a dignidade do atestado, porque me parece que foi por esse ralo, onde correu toda a beleza, todo o respeito, tudo que existia de veracidade naquilo que o médico hoje afirma, a ponto de se dizer, embora seja uma estatística séria e comprovada, de que a mais comum e a mais trivial forma de infração ética do médico é o atestado médico. E há um levantamento, vocês têm como saber o número de emissão de atestados falsos? Há como se fazer um controle disso? Não tem, até porque os casos que chegam aos conselhos são poucos.
das infrações é mais comum, mas nós temos apenas uma ideia vaga, que ele seja de fato uma infração que ocorre com uma certa consistência e com uma certa continuidade entre os médicos, mas não temos, até porque as pessoas beneficiadas ou aqueles que socorrem de atestados falsos ou graciosos, eles não levam ao conhecimento da autoridade. É uma coisa que passa mais na cumplicidade entre o autor e a vítima, entre aspas, que seria aquele que gozou do benefício de um atestado falso. E por que o atestado deve omitir a revelação explícita do diagnóstico? É porque isso faz parte também de uma das regras da confidencialidade, do direito que tem à proteção da privacidade do próprio paciente, né? Então, o atestado não deve ter, essa é a regra. O atestado não deve ter o diagnóstico, nem cifrado através do Código Internacional de Doença, nem através da nominação explícita do síndrome ou da doença. O médico deve apenas informar que o paciente é portador, é seu cliente, e que guarda o leito ou não guarda o leito, e que necessita de tantos dias para a recuperação. E em que casos que esse sigilo pode ser quebrado? Bom, são os casos que estão bem explícitos também no Código de Ética Médica, que diz que não se constitui infração por quebra do sigilo as três situações clássicas. Primeiro, a pedido do próprio paciente, quando ele é maior, capaz, e mesmo assim quando o médico, em algumas ocasiões, procura levar o paciente a ideia do que é quebrar aquele sigilo, o que é revelar aquele segredo. Se o paciente é menor ou incapaz, então, a pedido dos seus familiares e daqueles que têm representação legal. A segunda forma de autorização da quebra do sigilo seria o dever legal. Aquelas situações que estão bem claras na lei, como a notificação compulsória, que é a revelação da doença contagiosa, aos institutos e às instituições que tratam dessas doenças, a questão dos acidentes de trabalho, a questão dos tóxicos, e por fim, como terceira hipótese da quebra do sigilo, aquilo que se chamou de justa causa, que é uma situação delicada, porque a justa causa não está definida em lei, mas seria uma causa que é justa em si mesma, que é nobre em si mesma, e que autorizaria essa causa a quebra do sigilo, porque seria muito mais voltada para o que se chamou de estado de necessidade, quando a gente comete uma infração menor para evitar um mal maior. Então, nesse caso, o médico, baseado no fundamento do dever, da justa causa, ele estaria autorizado, e essa justa causa está muito mais consensada, está muito mais regulada por aquilo que os doutrinadores, que a jurisprudência nossa, nas suas decisões, nas declarações de princípio, nas próprias resoluções do Conselho, nos seus pareceres, estão apontando para em que determinada condição, em determinada circunstância, o médico pode abrir mão do sigilo, pode quebrar aquele sigilo, pode revelar determinado segredo, porque aquilo constitui-se numa justa causa. Nesse caso, qual é a recomendação do Conselho para os pedidos de declaração de laqueadura de trompas, por exemplo, que tem sido muito comum, né? Essa questão a gente verifica muito mais quando ela está embutida, vamos dizer assim, como documento ou como atestado para admissão ao trabalho, né? Infelizmente, alguns empresários ou outras pessoas estão ainda exigindo das trabalhadoras, ao ingressar no trabalho, um atestado de que elas são laqueadas como forma de se livrarem de determinadas proteções, determinados direitos que são garantidos pela Constituição Federal e que eles muitas vezes solicitam apenas para não se privarem de determinadas faltas ou até mesmo de algum ônus que a própria legislação pode dar em termos econômicos e financeiros. Mas é um absurdo. Eu acho que os médicos não devem dar, se o sentido é esse, apenas para satisfazer a ganância, né, e a avareza do empresário mais inconsciente, mostrar que
estamos aí discriminando a mulher naquilo que é mais nobre nela, estamos atingindo e aviltando a mulher na maternidade, que é um instituto intocável, e quando deveria ser paternalista. Eu acho que a própria empresa privada tem um ônus social e que ela deveria perfeitamente também ser complacente com essa função extraordinária, essa função social da mulher, que é da maternidade. Qual é a diferença entre atestado e declaração? Existe uma diferença sutil, mas existe sim. Só pode atestar aquele que pode confirmar, que pode reafirmar, que pode negar, que pode contrariar e que tem nas suas atividades fé de ofício. Né? As profissões que dão diagnóstico e que exercem o direito da terapêutica, né? Como a medicina, como a odontologia, elas podem, na realidade, atestar. Mas as outras profissões que são apenas complementares do ato médico, então as pessoas, ou outras pessoas, que não sejam até profissionais de superior, elas podem declarar. A declaração seria a afirmação testemunhal de um fato, né? Apenas declarar que assistiu, que viu aquela pessoa. Mas não entraria no mérito, não fazia juízo de mérito daquilo que ele afirma. A grande diferença entre o atestado e a declaração é que uma relata o fato, circunstancialmente. Uhum. E quem atesta entra no mérito, faz juízo de mérito, discute determinados fatos para afirmar, para justificar o que afirma, ou para, muitas vezes, contrariar aquilo que se pede. Né? Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, há determinados momentos da nossa vida que nós somos mais testemunhas. Aí seria a declaração. O estudante de medicina pode atestar? Não. Não pode atestar porque ele não tem ainda habilitação profissional e legal que lhe dê a fé de ofício que tem a profissão. Mas ele pode perfeitamente declarar, e essa declaração, muitas vezes, tem o mesmo valor, porque aquilo que se quer no momento é muito mais a efetivação do fato em si, que é propriamente entrar no mérito dele. Muito obrigada, doutor Genival, e até o próximo programa.